11 horas e 7 minutos, 11 horas e 7 minutos na capital do Piauí. Estamos iniciando o Debates do Povo desta quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. O nosso programa é transmitido direto do estúdio jornalista da Euclésio Dantas, aqui pela 97,5 FM, também pelo www.cbnteresina.com.br. Debates do Povo. A participação do presidente Jair Bolsonaro no último domingo em um ato que, entre outras pautas, defendia a intervenção militar, volta do AI-5 contra o STF e o Congresso Nacional, causou indignação no meio político. A mobilização contrariou as orientações do Ministério da Saúde em meio à pandemia do novo coronavírus e pedia a volta de um período marcado pela falta de liberdade de expressão. Diante do episódio polêmico, o Debates do Povo de hoje discute: há uma ameaça à democracia brasileira? Para debater esse tema, nós convidamos dois nomes bastante conhecidos aqui na nossa cidade, que são referências em suas áreas de atuação. Convidamos o professor e sociólogo Antônio José Medeiros, pesquisador em ciências da educação, filósofo e ex-deputado federal. E também participa conosco o advogado Nazareno de Weimar Té, professor especialista em ciências criminais pela Universidade Federal do Piauí, advogado militante aí desde 1980, também participa conosco do Debates do Povo, o nosso debate que também conta com a participação dos nossos ouvintes pelo 99416-0776. 99416-0776. Já começo dando bom dia aos nossos convidados que participam conosco por telefone. Bom dia, professor Antônio José Medeiros. Bom dia, doutor Nazareno Té. Bom dia ao Natan e a todos os ouvintes da CBN. Bom dia também ao doutor Nazareno. Bom dia, doutor Nazareno. Bom dia a todos, especialmente uma das pessoas que eu tenho mais respeito dentro do Piauí, que é o professor que agora falou, Antônio José Medeiros, que é respeitado e é muito conhecido, são conhecidas suas posições. Espero que o debate se dê de forma leal, como sempre tem sido, e eu também vou responder às perguntas inerentes ao que eu sei fazer, que é exatamente a parte jurídica, a parte criminalista, que é o aspecto criminal dos fatos que se passaram e que hoje vão ser reavivados. Bom, promessa então de um grande debate hoje com o professor e sociólogo Antônio José Medeiros e o advogado Nazareno Weimar Té. Vamos iniciar o nosso debate perguntando aos nossos convidados: as manifestações do último domingo e a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, representam uma ameaça à democracia brasileira? Eu começo com o professor Antônio José Medeiros. Professor, fica à vontade. A questão é muito complexa porque envolve vários aspectos. O primeiro aspecto diz respeito a uma manifestação de concentração de pessoas no momento em que as autoridades sanitárias do país e do mundo, através da Organização Mundial de Saúde, recomendam que se evite concentrações para não multiplicar o risco, não ampliar o risco de contágio. Mas você fez uma pergunta que tem uma natureza mais política mas o simples fato de haver uma divergência com relação a orientações de quem dirige a política pública de saúde no Brasil e no mundo já representa um questionamento, uma provável ruptura das regras do funcionamento da administração pública. Por outro lado, não há muito o que duvidar as bandeiras defendidas na manifestação de volta do AI-5, de intervenção militar, e uma que está mais polêmica, de fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, são bandeiras claramente antidemocráticas. Quem defende isso para o Brasil ou em qualquer país do mundo está propondo uma ruptura
com as regras da democracia, com a ordem constitucional vigente. Então, não se trata de uma acusação, se trata de uma constatação. É óbvio que quem defende intervenção militar com a semelhante fechamento do Congresso, que foi o que se representou o AI-5, endurecimento. As pessoas precisam recordar o que significou o AI-5. Foi o fechamento do Congresso, foi a volta da censura, foi a suspensão, inclusive, do habeas corpus, que é um instrumento jurídico fundamental para a defesa dos direitos do cidadão, dos direitos humanos. Então, nesse sentido, insistir nessa tecla, tentar mobilizar, ampliar a adesão a essa tese, é uma tese antidemocrática. Nesse sentido, é uma ameaça. Eu acho que não tem, é evidente a resposta. Doutor Nazareno Té, a sua avaliação inicial. Olha, eu posso lhe dizer que é fácil você se perguntar, cada um pergunta a si mesmo. O Brasil está vivendo momentos normais, ou tem alguma anomalia, ou tem alguma coisa que está prejudicando o andamento do próprio Brasil? O Brasil como se tivesse várias pessoas puxando o Brasil para trás, quando na realidade nós somos brasileiros, nós amamos a nossa pátria, nós amamos a terra em que nascemos e não podemos aceitar isso e não podemos deixar de observar. Quem é que não sabe até hoje, agora, nesse momento, quem é que não sabe a confusão que está gerando entre os três poderes que deveriam ser harmônicos entre si e independentes? Então, há uma ligação, a gente vê facilmente uma ligação entre algum dos membros do STF com o poder legislativo. E nisso há uma tentativa de desmonte da paz social. E qual é o objetivo de todos nós? É de alcançarmos a felicidade, sermos felizes, valer a pena viver no Brasil. E para que isso ocorra, nós temos que ter essa paz social. Nós não podemos dizer, é impossível alguém dizer que nós estamos vivenciando um momento normal, que os poderes estão harmônicos entre si, que há um direcionamento para o progresso, para a melhoria de vida, para a erradicação da pobreza, do analfabetismo, de várias coisas que estão prejudicando o Brasil. Isso é apenas um entendimento meu de forma absolutamente particular. Professor Antônio, pois não, doutor Nazareno Té, o senhor concluiu já o seu raciocínio? Vamos voltar a palavra então ao professor Antônio José Medeiros. Professor Antônio José Medeiros, o senhor concorda com o posicionamento do advogado Nazareno Té? Há realmente essa dificuldade de relacionamento entre os poderes atualmente? Antes de responder essa pergunta, eu esqueci de falar na primeira, que tem, além da questão da pandemia, da questão do pedido da bandeira da reivindicação, da proposta, melhor dizendo, de antidemocrática direta, de fechamento, de intervenção militar, de fechamento do Congresso, há um terceiro aspecto que é a questão da participação do chefe de um dos poderes participar de uma manifestação. Nós defendemos o direito de livre manifestação, com os cuidados nesse momento pela crise de saúde pública que nós estamos vivendo. Mas a participação do presidente da República, do presidente do Supremo, do presidente do Congresso, do Senado, da Câmara, precisa se ter muito cuidado, porque ali se está chefiando um poder, se desempenhando uma função de dirigir uma instituição, uma função que tem base, exigências legais, inclusive constitucionais. E por isso é preciso ter muito cuidado. Eu acho que não faz bem à democracia o chefe do poder se
envolver diretamente na polêmica política, a não ser num caso de crise muito grave. Na realidade, nós estamos vivendo, eu concordo com o doutor Nazareno, que há algum tempo, isso pelo menos há uns 5 anos, nós vivemos uma crise de relacionamento entre os poderes. Por isso que a crise deixa de ser política e passa a ser institucional, uma crise entre as instituições. O problema é como nós vamos superar essa crise. Nós não podemos superar essa crise com o fechamento das instituições. Nós temos que superar essa crise pelo fortalecimento das instituições, pela correção de desvios de comportamento. Eu sempre achei ruim quando há uma votação, um encaminhamento no Congresso e há um recurso de parlamentares ao Supremo Tribunal Federal sobre questões regimentais. Eu acho que questões regimentais não devia haver recurso. E com relação ao conteúdo das leis que são votadas, só tem sentido apelar ao Supremo Tribunal Federal com relação à sua função específica, que é julgar a constitucionalidade ou não das leis. Aliás, uma das coisas que o doutor Nazareno entende deste assunto como jurista, para a gente melhorar o desempenho do STF, é descongestionar o STF. Sobre quase todo assunto cabe recurso ao Supremo. É como se o Supremo fosse uma quarta instância, além dos juízes, dos tribunais estaduais e dos tribunais, no caso os regionais federais, que são da segunda instância, a terceira instância, que estão os tribunais superiores, e o Supremo é como se fosse a quarta instância. Muita coisa não era para chegar lá. O Supremo tem que ficar mais nas questões que se referem à Constituição. Embora as pessoas argumentem que direitos humanos, direitos individuais, são uma das cláusulas, os direitos constituem uma das cláusulas pétreas da Constituição, por isso caberia tudo. Eu acho uma interpretação muito frouxa, a falta de uma palavra melhor, e a gente deve descongestionar o Supremo. Por outro lado, nos últimos anos, houve uma espécie de começou, a meu ver, com o Supremo querendo legislar naquilo que o Congresso não legislava. O Supremo passou a não só interpretar leis, mas a legislar também. No sentido de interpretar, fez uma espécie de complementação, já saindo da sua função. E quando há uma judicialização da política, inevitavelmente vem a politização da justiça. Porque aí o Supremo começa a tomar posicionamentos que são mais do debate político do que propriamente do funcionamento regular, normal do judiciário. Depois, eu não é adequada a palavra operação, como foi a chamada Lava Jato. Não estou defendendo aí, tem que haver a punição. Eu sou contra a impunidade e acho que o Brasil ainda não resolveu. Já resolveu em alguns casos, mas é só a gente estar acompanhando o que acontece em cada eleição para ver como há muitos problemas que precisam ser corrigidos, mas corrigidos dentro dos parâmetros legais. Como operação, se feriu princípios elementares do funcionamento da justiça. Um juiz de primeira instância poder atuar em qualquer região do país, qualquer município do país, fazendo conexões, às vezes questionáveis, com o que era o objeto. Isso terminou quebrando, além de alguns princípios de funcionamento judiciário, a própria hierarquia dentro do judiciário. Chegou um momento em que a força de um juiz singular é maior do que os tribunais das instâncias que estão acima. Então, houve essa politização da justiça e isso é ruim. Isso cria os conflitos entre os partidos. Bom. O conflito entre o legislativo e o executivo, esse é praticamente inevitável, porque o legislativo é a expressão das diversas posições políticas que existem no país. Aí deve ter um respeito
porque nenhum pode apelar. Por isso que quando o presidente Bolsonaro, na sua manifestação do domingo passado, faz referência à questão do povo no poder, ele se esqueceu de uma coisa: todos os dois poderes, tanto o legislativo como ele no executivo, tiveram a sua origem no voto popular. Os deputados foram votados também, o poder dos deputados emana do povo. Eu sei que esse é um princípio, embora haja muitas distorções na questão do abuso do poder econômico, que distorce um pouco a representatividade. Como também está mais do que constatado que houve um abuso das mídias sociais na eleição do executivo, os célebres fake news. Professor. Mas com todas as críticas, e nós precisamos aperfeiçoar esse processo democrático, mas uma coisa a gente não pode esquecer: os dois poderes têm a sua origem no voto popular e, portanto, tem a sua legitimidade e, portanto, deve haver um respeito. Apesar das divergências, deve haver um respeito no relacionamento entre esses poderes. Professor, tenho que passar a palavra agora ao advogado Nazareno Té. Doutor Nazareno Té, o senhor nos ouve bem, doutor Nazareno? Sim, estou permanecendo na escuta. Pois não. Doutor Nazareno, passando a palavra ao senhor é um dos maiores especialistas aqui no campo jurídico no estado do Piauí. Há uma questão polêmica envolvendo esses atos do último domingo. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal... Não estou conseguindo... Pois não. Melhorou agora? Não estou conseguindo te ouvir. Você está me ouvindo? Sim. Vamos tentar melhorar aqui o retorno para o senhor. Houve alguma interrupção? Doutor Nazareno, o senhor nos ouve? Alô? Pronto, voltou. Pronto, vamos retomar aqui. Doutor Nazareno, Pois não. Há uma questão polêmica envolvendo esses atos, inclusive na repercussão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para apurar a organização desses atos, né, realizados no último domingo. Como é que o senhor avalia essa postura do STF em abrir um inquérito? Isso não seria um contrassenso ao que diz a Constituição, a livre manifestação do pensamento, por exemplo, doutor Nazareno Té? Olha, inicialmente eu vou dizer para você que algumas vezes a sua mensagem, o que você estava falando, chegou em pedaços porque foi seccionado alguma falha na recepção da tua voz. Mas eu gostaria, se você me permitisse, que falar ainda sobre o início da resposta ou da contra-resposta do professor São José, quando ele disse que o Bolsonaro participava de palanques e de manifestações e isso e tal. Bem, veja só, cada um é cada um. Eu, se fosse presidente, faria assim, assado ou não. Se ele fosse o presidente, faria assim, assado ou não, porque isso vai de acordo com a pessoa, não a parte física do presidente, o cargo de presidente, mas a pessoa do Bolsonaro, que é o presidente da República. Então, dizer que ele deveria ir ou não deveria ir, que ele está pecando, que ele deveria ser, bem, eu não entendo que esse tipo de participação dele tenha trazido qualquer prejuízo para a ordem pública ou que tenha sido cometido alguma infração ou crime ou qualquer coisa similar a isso aí, certo? Então, cada um se colocar agora, se eu fosse o presidente, eu faria isso que o Bolsonaro está fazendo ou não faria? Algumas coisas eu faria, eu pessoalmente, Nazareno Té, mas outras eu não faria. Eu não concordo com ele. Mas o interessante é que ele, no decorrer do mandato dele, eu não vejo um desleixo, eu não vejo ele colocar em risco a democracia, eu não vejo ele colocar em risco a população, os meios de produção, não consigo visualizar isso aí, ok? Então, eu gostaria só de dizer isso aí. Segundo, ele diz que fala sobre o judiciário, eu queria só dizer o seguinte, que na realidade só existem duas instâncias, a primeira e a segunda instância. A primeira instância é o juiz local, a segunda instância é normalmente os tribunais regionais ou os tribunais do estado, e existe uma instância
especial, que é o STJ, e uma instância extraordinária, que é o STF, certo? Então, só para colocar aqui em ordem, porque eu sei que isso aqui é o sentimento de um advogado, de um jurista, que diante de uma informação que não seja a melhor, eu gostaria de que, com todo respeito ao Antônio José, se ele me permita colocar desta forma assim, porque é assim que funciona, certo? E quero também dizer para você, a última pergunta que você me fez, quando você me passou, eu não consegui. Você pode repetir o que era que realmente eu não consegui. Pois não, doutor Nazareno, sobre a abertura de um inquérito no STF para apurar a autoria e a organização desses atos, como é que o senhor avalia? Olha, eu vejo o seguinte, todo ato humano, ele pode ser interpretado de várias formas. Eu posso te provocar a uma reação, posso te levar a uma reação ou uma ação que possa favorecer aos meus objetivos, fazendo ou deixando de fazer algo. Eu não sei bem identificar essa abertura desse inquérito e não sei dizer qual é o endereço disso aí. Será que com isso aí vai mudar alguma coisa, vai consertar alguma coisa, ou que se acha que não está certo? Então, eu acho só o seguinte, pode ter sido, muitas vezes, eu trabalho com crime, que você sabe disso, o Piauí todo sabe, e muitas vezes você quer fazer uma determinada investida contra alguém, como tem muita gente prestando atenção, primeiro você dá linha, como se diz, para que a pessoa venha para cima de você e você então utiliza os seus meios e fere a pessoa, às vezes mata, e no final das contas fica como se fosse uma coisa quase que legalizada. Então eu não sei te dizer qual é o objetivo nesse instante. Eu não vou apostar as minhas fichas, que são poucas, nesse jogo político. Mas eu posso dizer a você o seguinte, que nós estamos aguardando. E cada dia, cada novo posicionamento dos poderes me leva a uma situação de insegurança, de instabilidade. E quando população, me achar perdido, que minha segurança já não existe mais, eu não tenho mais como viver, eu não tenho mais como atingir a felicidade, eu não tenho mais segurança agora para mim, nem para os meus filhos, nem para os meus netos, eu vou recorrer ao Estado polícia. Tem que ser. Quando você está sendo atacado na sua casa, quando você está sendo atacado no seu comércio, quando você está sendo assaltado, você diz, Estado polícia, por gentileza, me socorre. Eu vou pedir esse socorro ao Estado. E o Estado, a polícia do Estado brasileiro, não é a polícia militar, é a polícia feita pelas Forças Armadas do Brasil. Se necessário for, a população já começou a gritar nas ruas, pedindo socorro ao braço armado do Estado. Você veja bem que no símbolo do direito, da justiça, existe o quê? Uma balança e existe uma espada. A balança que era para ser uniforme para todas as pessoas, a mesma medida para todos. E a espada como a força capaz de fazer cumprir as ordens emanadas do poder legal. É assim que eu vejo. Um abraço. 11 horas e 29 minutos. Vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, vamos continuar o nosso debate com o professor sociólogo Antônio José Medeiros e também com o advogado Nazareno Té, advogado criminalista, também bastante conhecido. 2 especialistas em suas áreas de atuação, bem conhecidos, personalidades muito conhecidas aqui na nossa cidade, que nos ajudam a entender melhor e a discutir, né? O objetivo aqui é ajudar você, ouvinte, a formar a sua própria opinião sobre a temática. Vamos ao intervalo, até já. Jornalista Deoclésio Dantas, aqui pela CBN Teresina 97,5 FM. O nosso tema hoje é manifestações pela volta do AI-5. São ameaças à democracia? Participam conosco o sociólogo e pesquisador Antônio José Medeiros, ex-deputado federal, e o professor, advogado militante e especialista em ciências criminais, Nazareno Té. 2 convidados de peso que nos ajudam a discutir melhor essa situação, a avaliar, né, esse cenário construído aí nos últimos dias após a manifestação do último domingo, que contou inclusive com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Vamos retomar o nosso debate com o professor Antônio José Medeiros. Professor Antônio José Medeiros,
na volta, no bloco passado, o doutor Nazareno Té citou aí que há um certo clamor popular pela atuação do braço forte do Estado, né, das Forças Armadas, e nesse sentido. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação, professor Antônio José Medeiros. Existe realmente esse clima, como o doutor Nazareno Té avalia, ou o senhor avalia de outra forma? Eu queria dizer sobre a referência que o doutor Nazareno fez. Ele conhece mais do que eu os trâmites processuais. O aspecto que eu quis ressaltar, doutor Nazareno, foi a questão de congestionamento de ações no Supremo Tribunal, chamei de instância extraordinária, que podia muita coisa terminar nos tribunais superiores, que ele esclareceu que são instâncias especiais. Porque isso leva à politização do Supremo, que devia estar mais isento para poder justamente garantir esse melhor equilíbrio entre os poderes e evitar a permanente ameaça de crise institucional. Com relação a esse clamor, eu quero aqui, com todo respeito, discordar e achar inadequada a comparação que o doutor Nazareno fez. Uma coisa é um comerciante estar sendo assaltado e chamar a polícia. Outra coisa é você considerar as Forças Armadas como polícia. Quando você pede intervenção militar, não pode ser comparada com a intervenção justa do poder policial, da polícia, para um crime específico que está acontecendo, tipificado. Agora, quando você leva esse mesmo tipo de raciocínio para a polícia, você está ferindo diretamente a Constituição. Porque divergência política não é crime. Manifestação de rua legítima, o problema é a questão da pandemia que nós estamos vivendo, mas nos tempos normais, toda manifestação de rua é legítima, toda manifestação política. E você não existe nada na Constituição que justifique intervenção militar. Uma coisa é intervenção militar para a lei e para a ordem, mas a separação dos poderes, a permanência dos poderes é cláusula pétrea da Constituição. Você querer utilizar as Forças Armadas para fechar um Congresso ou para, no limite, interferir ou garantir uma intervenção de destituição de ministro do Supremo, esta sim é uma atitude antidemocrática explícita. Então não dá, é um equívoco do ponto de vista do entendimento das instituições, do ponto de vista da teoria política, você comparar Forças Armadas com polícia. São duas coisas totalmente diferentes. Uma se rege pelo Código Penal. As Forças Armadas se regem pela Constituição. O doutor Nazareno entende disso até mais do que eu, de forma que eu acho e discordo como observador que não há esse clamor. Há setores, quantas pessoas tinha na manifestação. Domingo passado nós tivemos 2 tipos de manifestação. Em Teresina, pelas estimativas aí da imprensa, nós tínhamos 2.000 carros fazendo uma manifestação pela volta à normalidade das atividades comerciais. Isso aí é a mobilização de amplos setores. A manifestação em Brasília tinha 2.000 pessoas. Não há esse clamor popular. Pelo contrário, hoje a sociedade está bastante dividida. Muitas pessoas, não se trata apenas do comportamento pessoal idiosincrático do Bolsonaro, que ele tem o direito de ter, embora eu ache que quem está investido de um cargo público da dimensão da presidência da República não tem a mesma liberdade, não pode ser considerado como um indivíduo comum. Não se trata de privilégios, se trata do cargo, não é só a liturgia do cargo, das exigências institucionais do cargo. Então, eu acho que nós precisamos respeitar a sua liberdade, mas saber onde é que é o limite da liberdade do indivíduo na hora que ele está investido de uma coisa. E apelo às Forças Armadas para a sua função, fora da sua função constitucional, é
é uma coisa que é antidemocrática e que nós não podemos entrar. Os problemas, a crise que o Brasil está vivendo, eu acho que é grave, porque a divergência é entre a maneira de resolver essa crise. A maneira de resolver essa crise não é o autoritarismo. Infelizmente, nós não temos no Brasil, isso só existe nos países que são parlamentaristas, a questão de dissolução do Congresso para eleições imediatas. Nós, no regime presidencialista, isso não é possível, o que aumenta a responsabilidade daqueles que estão exercendo o poder. Eu vejo agora, só para exemplificar do que eu estou falando, agora nós temos um problema que será que até as eleições municipais de novembro a situação estará regularizada. Ontem foi divulgada uma notícia de que os tribunais regionais eleitorais, os tribunais dos estados, responderam para o Tribunal Superior Eleitoral que se acham em condições operacionais de realizar a eleição, a logística da eleição, porque mobilização, fiscalização dos locais onde vai ter votação, mobilização de mesários, capacitação dos mesários, a questão das urnas, da requisição de transporte, isso no calendário eleitoral só começa de julho para frente. Então, se a situação for regularizada, do ponto de vista logístico, os tribunais, eles têm condição de fazer a coisa. Então, a saída não pode ser, pode até haver adiamento da eleição, por exemplo, por 2 meses para dezembro. Agora, aproveitar isso aí para dar um golpe de querer fazer prefeito e vereador biônico por mais 2 anos, aí é antidemocrático. Então, nós temos um problema que pode atrapalhar a data da eleição. Reconheço, todo mundo de bom senso reconhece. Qual é a solução do problema? Não é prorrogação de mandato. Eu estou fazendo o raciocínio por analogia para dizer que na crise entre os poderes, a solução não é autoritário para fechamento de um poder. Ok, professor. Vamos passar a palavra ao advogado Nazareno Té. Doutor Nazareno Té, o senhor concorda com o posicionamento do sociólogo e professor Antônio José Medeiros? Olha, em parte, sim, porque nós temos 2 formações completamente diferentes. Talvez a dele seja bem mais aprimorada do que a minha como jurista. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, que para esclarecer o seguinte, que as Forças Armadas, quando eu disse que na hora que aconteceu instabilidade, que ele não tenha mais segurança, que a guerra esteja vindo, que outro Estado esteja avançando, que haja uma grave e iminente instabilidade institucional, que haja calamidade de grandes proporções na natureza. Então, eu vou pedir aqui, a polícia que eu me refiro é exatamente aquela comparação que eu fiz com o símbolo da justiça, com o símbolo do direito, que é a balança e a espada. A ordem sem força não é coisa nenhuma. Tem que ter força. Se você é compelido a fazer alguma coisa e você não faz, tem que ter um órgão para fazer com que você faça. Se você se rebelar, não obedecer, você tem que ser compelido mediante a previsão legal. Eu quero dizer para você aqui que tem várias situações que pode ser chamado. Está previsto no artigo 136 da Constituição Federal, que vem ter o estado de defesa. Tem 2 hipóteses. A grave e iminente instabilidade institucional, que é o que nós estamos dizendo agora. E cada dia que amanhece com novas reportagens, com novas declarações, com novas entrevistas, novos acontecimentos, cada dia está agravando, não está resolvendo, e se chegar num ponto onde o disparador vai ser acionado, vai haver, sim, nós temos várias cancelas para fazer isso aí. Temos um estado de defesa, temos um estado de sítio, que não é bom, temos a intervenção federal e tem várias outras maneiras de se controlar o Estado e manter o Estado dentro dos seus limites e dentro da sua vocação, que é o Estado que é formado do povo, pelo povo e para o povo. Então ele é formado do povo, pelo povo e para o povo. Cadê? Como é que vai ser, então?
tudo que tem que ser feito para mim, para o Antônio José, para você e para todos os milhares de pessoas que nesse instante estão à nossa escuta. Então, nós devemos ser o beneficiário do serviço institucional do Estado brasileiro para que eu possa viver em paz, para que eu possa almejar a felicidade, para que não haja quebra da ordem institucional, para que não haja calamidade, para que não haja instabilidade institucional. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivenciando, não posso dizer o grau, não posso dizer se isso vai se materializar de uma forma que o Estado vai ter que tomar uma decisão bem drástica e que não é bom. Não é bom, essa decisão não será boa. A decisão boa seria o quê? Que todos os brasileiros, independentemente do partido político que ele adora ou que faz parte, independentemente da doutrina que lhe é dada dentro de cada partido político dele, que ele se consciente de que a paz é a melhor opção para todos. Eu defendo a paz. Agora, na iminência de nos transformarmos em escravos, na iminência de transformarmos em pessoas quaisquer que sem direitos, que não possam reivindicar seus direitos, não tenha a quem pedir, não tenha a quem levar a sua petição para dizer: Estado, me protege. Estado, eu estou me sentindo fragilizado. Eu estou sendo alvo de uma maquinação qualquer para poder derrubar o Estado, e com eles certamente haverá muitas mortes. Não tenho dúvida, não. Como em 64, quando as Forças Armadas pegaram o poder porque não tinha mais condições de suportar aquela situação, o Jango criou a situação toda, já vinha desmantelado desde a época de Getúlio Vargas. Então, o que é que acontece? Nós temos que ter a ordem, nós temos que ter paz. Sem paz, nós não vamos conseguir viver. Sem paz, nós vamos ficar numa inquietude constante. Eu não sei se eu vou dormir, e se eu for dormir, se eu vou acordar. E se eu acordar, em que condições eu vou acordar? É muito bom que o brasileiro passasse a amar mais a sua pátria do que aos seus partidos políticos. No hino nacional diz uma coisa muito interessante, quando diz paz no futuro e glória no passado. A glória de vencer o inimigo. Então, para vencer o inimigo, que não seja necessário o uso de força. Que o inimigo deixe de ser inimigo da pátria e passe a ser amigo da pátria. Ao invés de desmantelar, de querer botar bomba, de querer esfaquear, de querer fazer isso ou aquilo outro, faz o seguinte: faz o seu papel constitucional de cidadão brasileiro. Ama o seu país, ama o estado que você nasceu, ama o município que você nasceu, ame a sua Constituição e saiba que ela é a lei maior, ela é que determina tudo para que nós possamos viver no mesmo ambiente, na mesma pátria, no mesmo momento do mesmo espaço temporal e físico, em paz. Eu quero respeitar, mas eu também quero ser respeitado. É assim que eu vejo. 11h47. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho. Na volta, o último bloco do Debates do Povo, que hoje conta com a participação do sociólogo e professor Antônio José Medeiros, pesquisador em ciências da educação, filósofo e ex-deputado federal, e também conta com a participação do advogado Nazareno de Weimar Té, professor especialista em ciências criminais pela Universidade Federal do Piauí, advogado militante desde 1980, traz aqui também a sua visão sobre essa temática. O nosso tema hoje é: as manifestações a favor de um AI-5 são ameaças à democracia brasileira? Participe, 994-160776. Intervalo, até já. 11h48, estamos de volta com o nosso último bloco do Debates do Povo. Este bloco vamos acompanhar as considerações finais dos nossos convidados, mas antes disso, nós temos uma participação aqui pelo WhatsApp
que cabe bem aqui nessa temática que estamos discutindo. Eu vou ler a mensagem do nosso ouvinte, os nossos convidados vão comentar essa participação. Bom dia, para mim o Brasil tem uma democracia meia boca, onde uma ditadura do poder econômico, onde quem tem mais dinheiro, quem tem mais direito e tem mais chance de se eleger a qualquer cargo. Dificilmente uma pessoa do povo consegue um cargo eletivo e quando chega lá, ou é tragado pelo meio ou desiste. A participação do nosso ouvinte, o George, lá do Pote Velho. Gostaria de ouvir então a avaliação dos nossos convidados sobre essa participação, começando pelo professor Antônio José Medeiros. Professor, como é que o senhor avalia então esse pensamento aqui, a opinião do nosso ouvinte, o George? Eu concordo plenamente com a opinião do George. Vivi e vivo esse dilema, porque sempre quis ser um militante político. Eu estou dizendo a palavra militante porque não tem a ver necessariamente com candidatura. Eu, desde estudante, não era filiado a partido nenhum e já estava na luta contra a ditadura. Então, eu acho que o que tem que haver começa por aí, Jorge, a cidadania ativa, em que cada cidadão, não só use o seu voto, mas use a sua participação e também reaja contra essa distorção da representatividade, essa compra de votos, e depois há uma pressão muito grande para você se adequar ao estilo, que falta a gente fazer uma reforma política mais séria no Brasil. É quando a gente vai poder realmente ter um poder, a gente vai ter um poder legislativo mais qualificado e que ajudará as instituições a serem, os poderes a se entenderem melhor, que é a questão que nós todos, e tanto o doutor Nazareno já se expressou sobre isso, como eu me expressei e me expresso, nós estamos a favor para uma democracia, do respeito, da convivência harmônica entre os poderes, como está independente, harmônica, como está em nossa Constituição. Eu também, desde jovem, tenho um sonho de ver um Brasil usando todas as suas potencialidades para se afirmar no mundo e para trazer uma igualdade entre as pessoas, e só existe a igualdade numa democracia que controla os abusos do poder econômico através de direitos trabalhistas, de proteção social, de previdência. Essa é a experiência moderna do mundo, que precisa haver um Estado democrático, um Estado de direito, mas um Estado democrático de direito, que passa pela sua dimensão de Estado social. O Brasil, se você pega as 10 maiores territórios do mundo, dos países, as 10 maiores populações, as 10 maiores economia ou o produto interno bruto, só tem 5 que combinam as três coisas. Entre os maiores territórios, entre as maiores populações, entre as maiores economias. São Estados Unidos, Rússia, Índia, China e Brasil. Professor Antônio José Medeiros, eu tenho que passar a palavra aqui ao advogado Nazareno Tel. Só quero dizer que a maneira de defender a pátria não pode considerar um conterrâneo como inimigo, como traidor. Na hora que você acha que um conterrâneo, que um patriota, compatriota, que diverge de você, é tratado como inimigo e taxado de servidor, você não está defendendo a pátria, você está defendendo uma visão autoritária e matando a democracia. Doutor... eu vivi a ditadura, e na ditadura eu não vivia em paz, não. Eu quero a paz na democracia e não a paz dos cemitérios. Doutor Nazareno Té, como é que o senhor avalia também aqui essa participação do nosso ouvinte, né? Que citou que há uma ditadura do poder econômico, que dificilmente pessoas do povo conseguem chegar a cargos eletivos. Doutor Nazareno. O nome do ouvinte... George, o nosso ouvinte, o George. Mandar um abraço para ele compreendeu bem a vocação desse programa, desse debate, qual é o objeto desse programa, é despertar nas pessoas o sentimento patriótico, que muitos deles estão adormecidos. E ele tem total razão quando ele diz que se você não tiver dinheiro, você não se elege. Agora, por que se precisa de dinheiro para se eleger? Porque se compra votos.
que compra voto. Ora, se tem alguém que compra voto, tem alguém que vende voto. Eu um dia desse ouvi uma frase que eu não concordo com ela, mas diz o seguinte, que o mal do Brasil é porque tem muito brasileiro. Não, eu gostaria de acrescentar essa frase, que não é minha, que o mal do Brasil é porque tem muito brasileiro ruim, mal brasileiro. Porque como é que você vai comprar? O que é que você está comprando? Você está comprando algum objeto? Você está comprando um pão? Você está comprando um carro, uma bicicleta? Não, você está comprando algo que não se vende, não pode estar à venda, que é a consciência popular. Por isso é que é perguntado à população. População, quem é que vocês querem para presidente? Quem é que vocês querem para senador? É perguntado. E isso é furtado, é roubado da população na hora que se compra o voto, porque se compra uma consciência. Consciência não se vende. Mas, infelizmente, alguns maus brasileiros, ainda na fase bem regressiva do homem lá próximo à caverna, entende que resolver o seu problema de dia que não tem o que comer e vão receber uma cesta básica mandada pelo candidato fulano de tal, vai dar a ele um voto, ou o voto da sua família, quando na realidade você consome aquilo em um dia ou 2 dias, aquela cesta básica, e o Brasil leva o prejuízo durante 4, 5 anos ou mais, porque depois que o cara se elege a primeira vez, ele abre as portas, ele conhece os caminhos de arrumar dinheiro e sabe que com dinheiro se elege. Então, o que é que acontece isso aí? Existe, quando o abraço está correto, agora, só existe quem compra, quem existe, quem venda, né? Mas também tem uma frase, uma máxima que diz que todo eleitor, todo político tem o eleitor que merece. Então, o eleitor que se vende, esse não tem classificação. O eleitor que vende o seu voto está perguntando, está te dando o direito de escolher, você agora escolhe esse seu direito, está manipulado por uma necessidade ou por falta de um caráter mais aprimorado para dizer não. Se você quiser me dar alguma coisa, dê de forma institucional. Promova políticas que diminuam o sofrimento da pessoa. Promovam programas sociais que possam atingir. Não é dando de qualquer que se faz um bom político, não. É aplicando. É querendo chegar em conseguir determinado objetivo. E o objetivo nosso, brasileiro, é um Brasil autêntico, um Brasil independente, um Brasil em que o índice de analfabetismo zero, não tenha mais. É inconcebível que ainda exista brasileiro analfabeto. É um Brasil que possa, quando nós estivermos lá fora, perguntar de onde você é? Sou do Brasil. O cara não segurar a carteira primeiro de ser roubado. Doutor Nazareno. Só fechar aqui. Só para concluir, nosso tempo já está encerrando. Não, só dizer o seguinte, que é um Brasil que possa nos orgulhar todos nós de sermos brasileiros, e os brasileiros possam se orgulhar quando estiverem em outros territórios, em outros países, dizer, eu sou brasileiro. Muito obrigado pela participação. Infelizmente, o eu nosso queria tempo, só cumprimentar você, os ouvintes e o doutor Nazareno nessa despedida, viu? Muito obrigado, doutor Antônio José Medeiros, professor Antônio José Medeiros. Obrigado, doutor Nazareno Té, pela participação. Infelizmente, o nosso tempo é curto, são muitas questões a serem abordadas. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria só deixar a minha manifestação de aplausos a você, ao programa, e dizer que é fácil quando a gente encontra um parceiro de bom nível, bom entendimento e que está bem intencionado. Muito obrigado, parabéns pelo debate ao doutor Nazareno Té, ao sociólogo Antônio José Medeiros. Os debates do povo de hoje termina aqui. Os trabalhos técnicos são de Gilberto Rodrigues, a coordenação é de Iônio Silva, conteúdo em parceria com o Grupo de Comunicação O Povo, diretor responsável Eric Guimarães, a direção geral de jornalismo é de Arlen Medina Neri. Apresentação Natan Souza. Muito obrigado pela sua audiência. O debate do povo volta amanhã. Até lá.